quero entender, se o senhor me permite, como é que foi o bastidor dessa decisão. Imagino que tenha sido uma decisão não muito fácil de ser tomada, deputado. Bom dia, obrigado mais uma vez. O que pesou também foi a gente imaginar onde é que eu seria mais importante. Porque se eu vou ao Brasil, as pessoas têm que entender o seguinte: não é só pegar o meu passaporte, né? Se o Alexandre de Moraes pega o meu passaporte, muito provavelmente seria posto até talvez uma vigilância, um monitoramento daquela parte da Polícia Federal que obedece a todas as ordens dele, para ficar em cima de mim, para ver onde é que eu vou, né? Se eu iria me distanciar muito de Brasília e etc. E isso daí é tudo para quê? É para me anular aqui nos Estados Unidos, né? Eu acho que todo mundo já entendeu que de dentro do Brasil já não existem mais possibilidades de você reverter esse jogo. Você pode botar o Rui Barbosa para defender o pessoal do 8 de janeiro, né, ou Jair Bolsonaro. Ele já está condenado. A gente sabe como é que a banda toca. Então, o que que a gente está fazendo aqui fora? A gente está vendo uma maneira de você conseguir pressionar, principalmente, o Alexandre de Moraes a ele parar com esses pacotes de maldade dele. Mas tal qual, né, um bandido violento, as pessoas, esse tipo de pessoa, né, que eu considero estar ali na prateleira dos psicopatas, ele só respeita o que ele teme. Então não vai ser no amor, não vai ser na conversa, não vai ser no diálogo que você vai conseguir mudar o convencimento dele. Então vai ser preciso fazer uma exposição pública do que ele está fazendo, das atrocidades que ele está cometendo, para causar um constrangimento e, quem sabe, até sanções contra ele. Porque você tem que ir onde a pessoa, né, onde está o conforto dela. Né? E aí, certamente, você pode ter certeza, né? O Alexandre de Moraes tem pessoas em torno dele que advogam, que ganham muito dinheiro com isso, se preocupam em ter essa vida boa. Então, a partir daí, a gente começa a ver o que que pode ser feito para você causar algum tipo de trazer, né, algum tipo de novidade negativa para que essa pessoa realmente bote a mão na consciência. Se o Trump te chamar numa coletiva, alguma coisa assim, e perguntar para você o que você vai dizer sobre o que está acontecendo no Brasil? Eu vou com certeza citar alguns exemplos, né, para ficar bem marcado o conhecimento de que a gente vive uma ditadura, né? Vocês são um exemplo disso. Toda ditadura existem jornalistas exilados, porque a primeira coisa que morre é a verdade, né? Então o regime ele começa a tentar controlar a narrativa, controlar o que sai nos jornais. A gente viu em 2022 a Jovem Pan, a gente viu o fechamento do Terça Livre, a gente vê as maldades contra vocês que até hoje, né, sofrem com desmonetizações vinda de ordens judiciais. Então esse daí seria um primeiro ponto, né? A morte do Clezão, a prisão do Daniel Silveira, a prisão atual do general Braga Neto, dentre outros. Isso daí fica bem sedimentado que não existe motivo para fazer, né? Que são apenas razões políticas. O que o Alexandre de Moraes deseja é enterrar, através da repressão, o movimento político liderado pelo presidente Jair Bolsonaro. E aí você tenta, né, trazer também a perspectiva de que para sair disso tudo você precisa ter eleição limpa. Então, outra tecla que a gente tem batido bastante aqui nos Estados Unidos, além de conter o ímpeto agressivo desses tiranos, é também advogar a favor de eleições limpas e justas. Porque a eleição não é só você botar o número num papel ou digitar numa urna eletrônica um número qualquer. É você ter a certeza de que aquilo ali foi computado e foi levado em consideração. Então, a mensagem que a gente leva é de que os Estados Unidos apenas reconheçam eleições onde ocorra, né, uma ampla participação da oposição, porque senão vira Venezuela, né? A Maria Corina Machado está inelegível por 15 anos. Na Nicarágua, o Ortega foi reeleito pela terceira vez, depois de ter prendido 7 opositores. Na Bolívia, a ex-presidente Janine Áñez segue presa, senadora da República. Então você tem que permitir à oposição participar e também uma possibilidade de auditoria dos votos, uma recontagem, uma contagem pública, porque senão a gente não está falando de democracia. Então essa pressão internacional que a gente quer levar para o Brasil, e eu acho que agora, né, eu vou ter mais até liberdade. Olha só, né, que absurdo, um deputado federal tendo que falar isso daqui, né? Mas fora do Brasil tem mais liberdade para falar. O professor Olavo ele dizia, né, as ideias gerais dele é de que você não combate uma ditadura estando dentro dela. Pergunte agora a um cubano que está lá em Cuba o que ele vai fazer contra o regime do Díaz-Canel e do Raul Castro. Pergunta para um venezuelano o que ele pode fazer dentro da Venezuela para derrubar
o Nicolás Maduro? Não consegue, é muito limitado, né? Já não dá mais para você fazer isso daí. Então a gente se inspira em outros exemplos internacionais para fazer de fora para dentro. Eu acho que esse é o momento que a gente está vivendo aqui, essa é a mensagem que eu levaria ao presidente Trump, mas eu acho que também o entorno dele, as pessoas já estão muito conscientes, já estão muito maduras do que está acontecendo. Eu acho que nas próximas semanas a gente vai ter continuidades nesse desenvolvimento das circunstâncias que estão ocorrendo agora e cada vez mais a participação da Casa Branca junto com o Congresso, no sentido de segurar o ímpeto de ditadores. O Congresso, não foi coincidência, na mesma quarta-feira, dia 26 de fevereiro, que foi aprovado na Comissão de Justiça o projeto de lei do No Censure on Our Shores Act, que fala basicamente que os Estados Unidos vai tirar o visto de autoridades estrangeiras que não respeitem a liberdade de expressão. Nessa mesma fatídica quarta-feira, foi quando os deputados do PT começaram a subir à tribuna da Câmara e soltar a narrativa de que eu estava cometendo um crime contra a segurança nacional, contra a soberania nacional, porque eu tinha, uma semana antes, conversado com o presidente da Comissão de Justiça, o deputado Jim Jordan. Eu e o Paulo Figueiredo, a gente tinha ido lá na Maria Elvira Salazar também, a deputada que é a coautora desse projeto de lei, e aí o PT mudou, né? O que antes era piada passou a ser algo sério, eu passei a ser considerado uma ameaça, tal qual vocês, né? Passaram a ser considerados inimigos da democracia e começaram a pedir sanções. E o curioso, né, entre aspas, novamente, é que esse projeto foi, o pedido dos deputados do PT foi cair na mão do Alexandre de Moraes, o cara que, segundo as matérias do Glenn Greenwald, disse que quer me pegar, que estava vendo uma maneira de me prender, talvez até me conectando com o Fernando Serimedo, o argentino que criticou as eleições do Brasil de 2022, para tentar colocar uma narrativa de que eu sou uma ameaça à democracia. Então essa é a pessoa que vai me julgar, a pessoa que eu tenho denunciado no exterior. Ele não tem o mínimo pudor, né, a decência, a moralidade para se dizer impedido num caso desse. Ele pega de propósito e puxa, ele avoca para si a competência para tentar acabar comigo, para mandar o recado para todos os outros. Olha só, vocês estão pensando em fazer igual Eduardo Bolsonaro, trabalhar contra mim? Olha o que vai acontecer com vocês. E eu vou te falar, eu estou esperando agora os próximos passos disso tudo. O Alexandre de Moraes vai querer ir para cima de pessoas ao meu redor, ele talvez vá querer congelar minhas contas bancárias, vai querer me tirar da rede social, e eu estou torcendo para que ele faça isso, que vai virar mais argumento ainda para aqui nos Estados Unidos eu falar, olha só, Trump, olha só aqui, secretários, eu não estou falando para vocês que isso é uma ditadura, eu vim aqui fora e o cara está contra um deputado federal fazendo isso tudo. Vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos, mas cada vez mais maduro para sair essas ações aqui de pressão internacional contra o Alexandre de Moraes. Esse Lula 3.0 de agora, ele está muito distante daquele Lulinha Paz e Amor do primeiro mandato dele. O Lulinha Paz e Amor do primeiro mandato dele, eles conseguiram ter de volta o visto americano para o Zé Dirceu. O Zé Dirceu, ele foi trocado, né? Ele era preso durante o regime militar e ele foi trocado pelo embaixador americano sequestrado pelo grupo do Gabeira. E desde então o Zé Dirceu é persona não grata nos Estados Unidos. No primeiro mandato do Lula, eles conseguiram reverter isso, fazer uma política de boa vizinhança, aproximação, e naquele tempo não era o Trump, mas era outro republicano. Era o... Agora o Lula está mergulhado, né, nessa questão toda ideológica, ele está cego, talvez por ver que ele tem menos tempo de vida, já passou de mais de metade da vida dele, como o Bolsonaro fala, né? Tem mais tempo de retrovisor do que de para-brisa, e esteja querendo fazer acontecer aqui na Terra a engenharia social que ele militou e pensou a vida inteira dele, né? O paraíso socialista. Então ele está querendo acelerar as coisas e tem metido os pés pelas mãos. Então, esse ambiente todo, quando chega aqui para os Estados Unidos, não chega apenas Alexandre de Moraes. Chegam várias pessoas juntos. E comparando com o caso do Karim Khan, o procurador do Tribunal Penal Internacional, quando o Karim Khan foi sancionado por invadir a jurisdição americana, não foi só ele. Todos os demais investigadores que também fizeram parte da investigação, que culminou no mandado de prisão contra o Benjamin Netanyahu, todos eles também foram sancionados. Então, o esperado é que quando Alexandre de Moraes for sancionado, todos eles também sejam, né, sofram as mesmas sanções. Deputado, eu estou aqui passando os olhos no chat e, assim, é muito emocionante, as mensagens são muito emocionantes.
repito, assim, Tô vendo aqui 99% também. mensagens de apoio, né, pouquíssima gente dizendo não, tinha que ficar no Brasil. Um sentimento dividido, como o Max trouxe, um dia triste, porque é a confirmação de que o Brasil tem uma ditadura, né? O Brasil é uma tirania, ao mesmo tempo as pessoas apostando muito nessa sua decisão como forma de libertar o país. Nós temos tantas perguntas, mas uma que eu gostaria de fazer, responda se puder. O senhor chegou a conversar com Jair Bolsonaro sobre essa decisão? Que papel ele teve? Que tipo de conselho, que tipo de opinião ele tem sobre essa sua decisão? Meu pai, é claro que ele queria o filho dele perto dele, né? É dureza. É dureza. É difícil. A gente está aguardando só o deputado. Claro, a pergunta... A gente entende a situação, é uma situação muito delicada, é uma decisão muito difícil. Muito difícil. Tem muita gente aqui no chat dizendo, inclusive, que Jair Bolsonaro deveria dar um jeito de escapar, de fugir. A gente, como disse o deputado, tudo se encaminha para a conclusão desse jogo de cartas marcadas com uma condenação do Jair Bolsonaro num processo absolutamente absurdo, denúncias fajutas, delação fajuta, tortura, né, no meio desse processo todo, abusos, arbítrios, ilegalidades. Eu peço desculpas por ter provocado essa reação no deputado, mas Vamos lá. É que eu não gosto de parecer que eu estou me vitimizando, né? Mas é uma possibilidade real. É uma possibilidade real de eu nunca mais ver meu pai, enfim. Mas é a vida adulta também, né? É sacrifício. Né? O Alan ficou 3 anos aí sem ver a família dele. Isso daí também pesa, tá? Muita gente falou que, pode vir que ele não vai pegar teu passaporte. Mas o Alexandre de Moraes ele já fez muita atrocidade. A gente não pode esperar contar com alguma decência ou senso de moralidade desse tipo de pessoa. Como eu falei, ele está na prateleira do psicopata. Né? Então ele pode perfeitamente até estar mandando mensagens pelos bastidores para eu ficar confortável em retornar. E quando eu chegar aí, ele pegar meu passaporte. Né? E aí, o que eu vou fazer? E se ele resolver me prender igual ele fez com o Daniel Silveira, devido ao que eu tenho falado? Né? Eu vou ficar sem ver meus filhos crescer? Vou ficar, poxa, Georgia 4 anos, Jair Henrique 1 ano, e minha mulher tendo que me visitar em cadeia, sendo que eu não cometi crime nenhum, entendeu? Então não tem muita coisa que pesa quando você toma essa decisão. E certamente eu conversei com ele, tá? Não foi fácil, foi difícil. Ele queria que eu estivesse por perto, mas conforme eu fui conversando com ele foi entendendo os meus argumentos também, ele aceitou a decisão. E Deus quiser, ele só está deixando a gente mais cascudo aqui para quando a gente retornar mais forte. Quando o senhor diz, eu vou acabar com essa sua tirania, com essa sua sanha, farei de tudo para acabar. E é isso que nós precisamos nesse momento. Nós precisamos parar e acabar com essa tirania. Nós precisamos denunciar essa tirania. E aqui eu quero fazer uma pergunta um pouco mais técnica com relação ao grande perigo que o Brasil hoje está. Porque se o problema do Brasil hoje fosse só doméstico, eu tenho certeza que a própria pressão popular resolveria em 2 segundos. Mas o Brasil nunca enviou um vice-presidente para uma posse de um ditador iraniano e para sentar ao lado de terroristas que hoje, né, já estão, graças a Deus, no colo do capeta. Todos que estavam naquela foto... Isso foi muito mais deferência do que o Lula fez para o Trump. Porque o Lula mandou embaixador para a posse do Trump e mandou embaixador para a posse do Maduro. Ele botou a Venezuela, a narcoditadura, no mesmo patamar que os Estados Unidos. E acima de todos eles, está o Irã. Né? O Irã. Meu Deus. Uma bizarra ditadura lá religiosa, né, fundamentalista islâmica, onde ele mandou o vice-presidente. Você está certíssimo. E aí eu queria aqui fazer uma pergunta, se tiver alguma coisa estratégica que o senhor não queira comentar, tudo bem, mas é um questionamento meu e também da audiência. O fato do Brasil hoje estar mais do que nunca próximos de ditaduras que são controladas por terroristas,
E o fato do Brasil ter terroristas em solo brasileiro hoje atuando na Tríplice Fronteira, nas favelas do Rio de Janeiro, São Paulo, o senhor pretende denunciar apenas a questão do judiciário ou há também a intenção de mostrar que quando seu pai foi esfaqueado por um membro de um partido comunista, ninguém conseguiu investigar, ninguém sabe quem financiou essa tentativa de assassinato ao seu pai, e que isso hoje pode levar o seu pai à morte por causa desses terroristas? Isso também será denunciado? Com certeza, Alan. Durante as conversas, a gente entra em alguns desses assuntos, né? O envolvimento dos narcoterroristas dominando aqui a América do A Sul, né? gente, o senhor está falando das autoridades americanas com o senhor. Sim, nessas Ótimo. reuniões, né? Existe essa preocupação, sim. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, eles vivem uma crise de fentanil, né? É uma droga sintética nova, mas que tem feito. É igual no Brasil tem os cracudos, aqui é a mesma coisa, só que não o crack, né? É um outro tipo de droga. E eles estão muito preocupados com isso. E foi bandeira durante a eleição do Trump ele combater esse tipo de coisa. Então, quando começa a se falar da participação do Brasil, envolvimento com narcoterrorismo e etc., isso tudo vem à tona. E onde tem droga, tem esses grupos aí também, terroristas, que eles fazem uso, né, desse dinheiro para se sustentar. Você lembrou bem, ontem ou hoje é comemorado um dos aniversários dos atentados terroristas na Argentina, né? Lá houve dois atentados terroristas em 92 e 94, explosões na embaixada de Israel e também contra a sociedade israelita AMIA. E nessas oportunidades, o Hezbollah reivindicou a autoria dos atentados, e pelo menos em uma delas, né, foi rastreada a rota de fuga dos terroristas, e eles cruzaram pela Tríplice Fronteira, vindo para o Brasil, para Foz do Iguaçu, para depois do Brasil retornar lá, provavelmente para o Líbano. Então, isso tudo tem muita preocupação dos Estados Unidos. Fala-se novamente na questão do recebimento de navios de guerra do Irã no porto do Rio de Janeiro. Essa história não foi esquecida. Fala-se também na questão do passaporte, da inserção falsa do Felipe Martins aqui nos Estados Unidos. Esse é outro caso também que está batom na cueca. Eu acho que não demora muito para ter algum desenrolar dele e vai sobrar para a autoridade brasileira com certeza, porque eu não consigo imaginar uma hipótese em que uma autoridade migratória americana tenha, do nada, feito essa inserção falsa do Felipe Martins de entrando no território americano, porque esse foi o motivo usado pelo Alexandre de Moraes para prender durante 6 meses preventivamente Felipe Martins, sendo que ele notoriamente não viajou para os Estados Unidos, e ainda que tivesse ido, né, onde que isso daí configura crime? É a primeira vez que a gente está vendo um fugitivo do Brasil sendo preso no Brasil, porque ele foi preso preventivamente lá em Ponta Grossa, no Paraná. Então, todos esses assuntos vêm à mesa, né? Porque aqui, via de regra, há uma ideia geral do que está acontecendo no Brasil, porque eles estão vendo esse movimento mundial da esquerda, né? Na Polônia, no Reino Unido. O Reino Unido também está numa situação muito delicada com relação à censura. E vocês podem ver, não é só o Elon Musk que tem trabalhado nessa causa, né? O J.D. Vance, quando ele deu aquele discurso dele lá em Berlim, na Alemanha, recentemente, acho que foi mês passado, ele deixa um recado muito claro. Olha só, vocês querem contar com o apoio dos Estados Unidos? Beleza, nós somos a maior potência econômica e bélica do mundo. Mas a gente não vai ficar ajudando vocês se vocês não tiverem os mesmos valores que nós. Então, os Estados Unidos está passando por um processo de resgate das liberdades, né? Resgate da democracia. E o resto do mundo tem que acompanhar, porque essa é a tradição mundial. O mundo ficou doente só nos últimos 4 anos durante o governo Biden, estourando guerra para tudo quanto é lado, dinheiro da USAID indo para tudo quanto é canto, para as maiores baboseiras e para alimentar as pessoas com um discurso anti-americano. Enfim, então o governo Trump está botando ordem na casa e certamente isso daí também passa pelo Brasil. O Brasil é um grande jogador, é um grande player na geopolítica mundial. Nós somos um dos 10 países que tem o privilégio de mais exportar alimento do que importar. Nós somos o segundo país do mundo que mais exporta minério, mais exporta aço, né, e ferro em alta qualidade. E isso daí é feito para. Você já falou, lá, eu vi um vídeo seu muito bom, você falando, isso daí é matéria-prima para as máquinas de guerra. Alimento tem que alimentar a tropa, tem que alimentar o seu próprio país, senão o seu sistema interno colapsa. E além disso, a gente é um país que ainda conta com muito petróleo. Nós somos
autossuficientes em petróleo. Então, a questão de energia para movimentar todas essas máquinas também é muito importante. E os Estados Unidos não vai querer relegar isso para a China. O Trump não vai querer botar no currículo dele, que foi durante a administração Trump, que ficou sedimentado no Brasil, um sistema semelhante ao da Venezuela. Então, pode ter certeza, né? As autoridades aqui elas estão olhando com muito cuidado o que está acontecendo no Brasil. Por vezes não vocalizam, tá? Ou às vezes até falam, como ocorreu com a mesa para assuntos ocidentais do State Department, que é como se fosse um órgão dentro da chancelaria, né, do MRE, quando eles falaram que prezam pela democracia e que eram contra a censura ao Rumble e à Truth Social. Então, o mundo está voltando ao normal, né? Pelo menos está indo nesse sentido o barco. Agora, um berde não sai da vaca só com diálogo, né? Vai haver ranger de dentes, vai haver nariz torcido, mas isso tudo aí faz parte da caminhada de resgate das liberdades e da democracia mundial.